Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos. Pessoal, estamos aí chegando a 30K de visualizações. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Pessoal, eu sei que às vezes tem vídeo, puxa, 5, 10, 15, até 20 minutos de vídeo. Pessoal, mas dá uma conferida no conteúdo inteiro, dá uma olhada lá. Tem começo, meio e fim. É um momento de aprendizado que nós trazemos aqui, porque esse é o objetivo do canal. Nós trazemos aqui vários temas para ver o que a palavra de Deus pode nos dizer sobre cada tema. E hoje não vai ser diferente também. Então eu te impulsiono, te incentivo a estar colocando nos nossos comentários a sua opinião. A sua opinião é muito importante, porque aqui ninguém sabe mais que ninguém. Aqui todos nós estamos aprendendo, cada momento de reflexão eu aprendo um pouco, e esse aprendizado, que não fique só entre eu e você. Você venha a ser uma ferramenta nas mãos de Deus, para que nos ajude a compartilhar, para que esse conteúdo chegue a alguém. Às vezes, resposta de oração, chegar uma palavra dessa. Não é minha palavra, é a palavra de Deus, né? Então que Deus abençoe a sua vida, você que está nos ajudando aí no canal, e continue nos ajudando a compartilhar. Se inscreva aí, nós estamos no canal do YouTube e do TikTok, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos trazer o seguinte tema: postura ou posição, o que realmente importa na oração, né? Então assim, não é o joelho no chão que move o céu, é o coração rendido que toca a Deus. A pergunta não é como você ora, mas como está o seu coração. E a palavra de Deus mostra várias posições na oração. A palavra de Deus, ela apresenta diferentes posturas físicas na oração. E isso já nos ensina que não existe uma forma obrigatória. Por exemplo, de joelho. Lá em Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel orava de joelho 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Assim como em Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: me põe de joelhos diante do Pai. Ou seja, joelhos representam humilhação e rendição. Aí, fisicamente em pé, Marcos 11, 25, quando estiveres orando, em pé, né? Ou seja, no contexto judaico, orar em pé era comum nas sinagogas. Estar em pé não era desrespeito, era reverência, né? Que mais? Outra posição física, prostrado com o rosto em terra. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 39, Jesus no Getsêmani se prostra com o rosto em terra. E aqui nós vemos uma intensidade e entrega total. Temos também a posição física sentado, que está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 18, que Davi entrou, assentou-se diante do Senhor. Então ele estava conversando com Deus, né? Segundo ponto, então, faz diferença para Deus? Biblicamente, não existe um mandamento dizendo que Deus só ouve quem ora de joelhos. Não tem. O que a Bíblia enfatiza não é a posição do corpo, mas a posição do coração, né? E nós vamos dar uma olhadinha ali, nessa ênfase, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, ó: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha pro coração. Livro de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim: Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, a palavra importa aqui no grego quer dizer dei, significa necessidade essencial. Ou seja, o essencial não é a postura física, é a sinceridade espiritual. Porque às vezes não adianta você ficar de joelho ali e tal, né, com aquela aparência assim de, nossa, como é espiritual. Na realidade, temos que ter discernimento entre o que é o espiritual, espiritualidade e religiosidade, que tem uma diferença muito grande disso. E o que faz a diferença não é a postura física,
mas é a sinceridade espiritual. Terceiro ponto, o perigo de transformar postura em ritual. Os fariseus gostavam de orar em pé para ser vistos, né? Isso nós podemos ver lá no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5, que diz assim, ó: quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos. Então o objetivo no coração deles de estar em pé é que é mais fácil ser visto em pé, né? Para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que esses já receberam o seu galardão. Então o problema nunca foi estar em pé. O problema era o coração cheio de orgulho. A oração não é performance, é relacionamento. Quarto ponto. Quando a postura pode ter valor, a postura física não salva a oração, mas pode expressar o que está no coração. Se ajoelhar pode demonstrar humildade, dependência e quebrantamento. Levantar as mãos pode demonstrar rendição, clamor, confiança. Mas se o coração não estiver rendido, não interessa qual seja a postura, vira apenas gesto vazio. Quinto ponto, aí o que realmente importa? Orar, falar com Deus, buscar a presença dele, ter sinceridade. Você pode orar no ônibus, você pode orar no trabalho, você pode orar deitado na cama, você pode orar andando na rua, de joelhos no quarto. Deus não está preso à sua posição física. Ele responde à fé e à verdade do coração. Ok? Então, com isso nós chegamos aqui à conclusão. Não é o joelho que dobra a Deus, é o coração que se dobra diante dele. Se ajoelhar é bíblico? Sim. Orar em pé é bíblico? Sim. Orar sentado é bíblico? Sim. Mas o que faz a diferença para Deus é um coração quebrantado, né? Como diz o salmista lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, é o coração que faz a diferença. Não é a posição, não é a postura. Não. As posturas têm as suas representações, mas de nada valem se o coração não estiver quebrantado e contrito a Deus. Amém? Então isso aqui é para quebrar um pouco da religiosidade, que algumas pessoas falam, não, porque tem que ser de joelho. Ou às vezes tem, por exemplo, situações que a pessoa está ali, aparentemente, parece que está ali, conectada com um vínculo ali, e na realidade acontece de o coração não estar entregue. Ou então às vezes a pessoa está só por aparência, só para mostrar algo que ela não é. Por aparentar alguma coisa que não é, que é o que os fariseus faziam nas sinagogas, oravam em pé para ser visto por todo mundo, para que as pessoas olhem para ele, nossa, que homem espiritual, que servo espiritual, né? E na realidade ali o coração está nem conectado com Deus, né? Então, através dessa palavra, pessoal, nós entendemos que a postura de nada vale se não estiver um coração posicionado e conectado com Deus, tá bom? Pessoal, comentem aí, coloque a sua opinião, o que você acha, o que você não acha, concorda, discorda, coloque aí, pessoal, alguma coisa aí, tá? Que a gente vê os comentários também. E como eu disse no início do vídeo, pessoal, se tiver sugestão de temas para que a gente venha trazer, coloque aí também nos comentários, alguma dúvida, traga aí também. Nós vamos aprender juntos o que a gente poder aprender sobre o tema, né? É o que eu digo, nós não somos professores, nós somos aprendizes nessa terra e sabemos que através da palavra de Deus, hoje você aprende algo e amanhã você pode ler a mesma passagem, a mesma parte, você aprende algo mais, porque a palavra de Deus
ela se revela dia após dia após dia. Muitas das vezes você pode ler o mesmo versículo 3, 4 vezes e você receber algo naquele versículo 3, 4 vezes diferentes dentro do mesmo versículo. Amém? E pessoal, mais uma vez, não esqueçam de estar compartilhando, seja um canal de bênção, nos ajude a compartilhar. É como eu digo, pessoal, tem temas que a gente consegue filtrar um pouquinho mais, mas não podemos filtrar tanto para que fique um vídeo tão curto, porque daí fica sem entendimento, né? Então nos ajude a estar compartilhando, é só uma clicada, é só um botão aí, nos ajude nesse propósito, tá? Que é o objetivo de anunciar Cristo através da sua palavra, tá bom? Pessoal, como eu sempre digo, né, não quero ser repetitivo, mas eu sempre digo isso. Vamos buscar discernimento, entendimento, para que a gente venha a ser o melhor que nós podemos ser, para servir a Deus. Não para ser um melhor do que o outro, mas para que podemos servir a Deus da melhor maneira possível, tá bom? Por hoje é só. Deus abençoe e fique com Deus. E aguardo vocês, pessoal, no próximo momento de reflexão. E assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.